E aí, senhoras e senhores, começando mais um vídeo aqui no canal para falarmos dessa vez da classificação portuguesa para a Copa do Mundo do Catar 2022. Sem surpresas dessa vez, a Macedônia não conseguiu fazer outro grande feito dessa vez, ainda mais histórico. A Macedônia, que a gente já sabe, tinha eliminado a Itália, agora caiu para Portugal na final de uma das chaves europeias que buscavam nesse novo formato a classificação para a Copa do Mundo do Catar. Jogo tranquilo, razoavelmente tranquilo para Portugal. Teve um certo controle do jogo por boa parte da partida, né? No geral, não conseguiu efetuar o mesmo nível de volume que fez contra a Turquia. Criou menos chances, no sentido principalmente de chances claras de gol. Teve uma certa dificuldade a mais nessa transição do meio para frente. Obviamente, a Macedônia se mostrou um time organizado mais uma vez, inclusive um pouco mais ofensivo do que foi contra a Itália. Acredito que eles confiaram e obviamente também precisavam do resultado, só a classificação só viria com a vitória, né? O milagre só viria com a vitória, então eles teriam que atacar também, mas foram um pouco mais ofensivos do que contra os italianos. E num jogo que o técnico já tinha dito que o técnico da Macedônia já tinha informado nas entrevistas de que era inadmissível, seria inadmissível o erro, né? O erro seria algo que não poderia acontecer. É justamente no erro que Portugal consegue o primeiro gol, saída de bola errada, a marcação alta de portuguesa aproveitando, Bruno Fernandes ligando o Cristiano devolvendo e Bruno Fernandes faz 1-0. O próprio Bruno viria fazer o segundo gol, dessa vez uma jogada que começa com uma roubada de bola maravilhosa do Pepe. Mesmo que com 39 anos, salvo engano, mostrando um altíssimo nível de futebol. O Cristiano, no meio da semana, já tinha falado da importância do Pepe estar voltando à seleção. Ele foi diagnosticado com Covid, perdeu a primeira partida contra a Turquia. Ele, inclusive, nos treinos, comemorando a volta do Pepe. Isso saiu um pouco aí nas mídias sociais. E agora o Pepe realmente mostrando que, além do nível de liderança que ele tem na seleção portuguesa, ainda atua em grandíssimo nível. Portugal, que estava sem o Rubem Dias, né? Afastado, e agora dependendo também do Danilo, a defesa contra a seleção turca foi Danilo e quem, cara? Foi o Inácio? Inácio, não, agora me foge o nome, foi José Fonte. E agora o Pepe voltando, jogando ao lado do Danilo na defesa e recuperando a bola, muito importante, muito naquele momento específico, foi muito proveitosa. Portugal liga em contra-ataque, Diogo Jota na esquerda, lança para o Bruno Fernandes chegar finalizando e fazer o 2-0, naquele momento tranquilizando o jogo completamente para Portugal e conseguindo uma classificação portuguesa que, além de merecida, Portugal, óbvio, não joga o melhor dos futebols, digamos assim, acho que vocês entenderam, não joga o ápice do jogo, é um time que é limitado, muito por conta do seu treinador, do modelo tático usado pelo Fernando Santos. Pode jogar mais do que joga, pelas peças que tem, dentro do seu limite, costuma fazer ali o arroz e feijão. E fez isso nas eliminatórias. E seria muito injusto Portugal ficar de fora, principalmente porque na primeira rodada lá, no jogo de ida contra a Sérvia, a gente tem aquele lance que ficou muito marcado, né, do gol que foi mal anulado, gol do Cristiano lá para os acréscimos da partida, que daria vitória à seleção portuguesa. Se Portugal tivesse vencido aquele jogo, não teria nem ido para a repescagem, iria se classificar diretamente como o primeiro lugar do seu grupo, né? E o gol foi anulado, a gente não tinha VAR àquela altura das eliminatórias, justamente por conta desse jogo. As eliminatórias europeias decidiram aderir ao VAR, a FIFA se deparou com, obviamente, a importância que já era clara desse nível, de justamente ser uma partida, uma eliminatória que dá uma vaga em Copa do Mundo, mas a FIFA ainda não tinha se dado conta disso. Eles aplicaram o VAR, né, todo o protocolo do VAR, a partir desse jogo, devido a toda a repercussão que essa partida teve e todo o prejuízo que poderia causar para a seleção portuguesa. Eles caem para a repescagem depois de uma derrota, óbvio, não tira o vexame e a falta de competência de perder para a Sérvia em casa, né? Na última partida, mas eles teriam aquele argumento, digamos assim, da primeira partida terem sido prejudicados. No geral, dão a volta por cima, ganham da Turquia, agora passam pela Macedônia, ambos os jogos sem passar muitos riscos. Poderia ter sido a Itália, e creio que teria mais dificuldade se fosse a Itália. A Itália é um time muito organizado, é ainda muito
inacreditável que a Macedônia tenha tirado eles, mas foi o que foi feito, aconteceu como aconteceu. E na outra chave a gente tem Gales, que ainda não tem o adversário definido, vai vir de Escócia e Ucrânia. Devido à guerra na Ucrânia, esse jogo foi adiado. E a gente vai ter até junho para definir aí o adversário de Gales. E na verdade acho que a definição até junho já sai de quem vai para a Copa. E temos também Polônia e Suécia, que disputavam a outra dessas 3 últimas vagas dos países europeus, né, do continente europeu. Polônia 2-0, jogo equilibrado. A Suécia inclusive tem mais posse, cria um número, uma quantidade interessante de finalizações, de chances criadas de gol, mas a Polônia do Lewandowski foi mais fatal, justamente o Lewandowski dando ainda continuidade a essa temporada absurda dele, mais uma vez, de gols e precisão na finalização, fez o dele deixando o primeiro do jogo, depois o Zielinski amplia, e a Polônia se classifica para a Copa do Mundo também, se juntando a esses que vocês veem que já são os classificados para a Copa do Mundo. Sorteio tá chegando no dia 1º de abril, inclusive a gente vai ter vídeo aqui no canal, como de costume, desses assuntos importantes a gente fala. Então já convido você a se inscrever se você não é inscrito. Se você está chegando por aqui agora, óbvio, faça o mesmo. Comenta, eu acho que algumas pessoas poderiam ter chegado depois, vocês entenderam. Comentem, curtam, valeu, tchau.